Salve Maria Imaculada, Riquelme aqui. Este é o primeiro vídeo do que pretendo que seja uma série de vídeos tratando do tema Introdução à Liturgia. Eu ainda não nomeei essa série. Neste primeiro episódio, nós vamos conhecer o conceito clássico de liturgia. E é um vídeo de vital importância, um conhecimento muito necessário a você católico, porque afinal, se nós não sabemos o que é a coisa, nós temos dificuldade de nos relacionarmos com ela de maneira adequada. Então aqui trataremos primeiro de uma definição essencial, o conceito clássico de liturgia, e depois, pegando as duas partes desse conceito, fazer o desdobramento, as consequências, para entendermos de fato, quando se fala em liturgia católica, quais são as características que se pressupõem, o que é que compõe, o que é que determina, qual é o ser desta liturgia. Comecemos então, sem mais delongas, pela definição de um conceito. Veja, o conceito básico, o conceito simples de qualquer coisa, é constituído de um gênero comum e uma diferença específica. Não confundir aqui gênero com usos modernos que se faz desta palavra, né? Gênero aqui no sentido aristotélico tomista, tá? Uma classificação de várias coisas num único grupo, falando a grosso modo para simplificar. E dentro deste grupo, há uma diferença em cada um dos membros do grupo que os especifica, que os diferencia dentre os demais que pertencem a esse mesmo grupo. Então, tomemos um exemplo. O conceito de ser humano é animal racional, o conceito simples. Gênero comum, animal. Por quê? Porque existem outros animais, né? Cachorro, papagaio, etc. A palavra animal vem do latim anima, significa alma, aquilo que tem ânimo, aquilo que se move por si mesmo, que tem princípio de vida. O ser humano não é um animal igual ao cachorro e ao papagaio aqui mencionados, né? O ser humano tem capacidades intelectivas que superam as capacidades destes animais que nós chamamos de irracionais. Então, existe uma diferença que especifica o ser humano, que o diferencia de fato dentre os demais deste grupo que nós classificamos como o grupo dos animais. Essa diferença específica é o fato de que a alma do ser humano é uma alma racional. Então, gênero comum, animal, diferença específica, racional. Daí temos o conceito, repito, de ser humano, animal, racional. Muito bem. O conceito de liturgia católica, o conceito clássico, que aparece em manuais, em obras de liturgia, como o curso de liturgia romana de Dom Antônio Coelho, e alguns documentos antigos. O conceito é culto oficial da Igreja. Gênero comum, culto, diferença específica, igreja. Vamos então compreender primeiro aqui os significados que a palavra culto pode ter, pode ser empregado, e também os significados da diferença específica. Qual a diferença específica que se tem com a palavra igreja? Bom, em primeiro lugar, culto é uma palavra equívoca. Na internet, no Instagram, né, comentários de YouTube, eu vejo que o pessoal tem essa dificuldade. Eles não percebem que existem palavras que possuem mais de um significado, são os termos equívocos, enquanto termos que possuem um único significado são os termos unívocos. Termos equívocos podem ser empregados em sentidos diferentes, dependendo do contexto e da intenção da pessoa que emprega aquele termo. Daí surgem as dificuldades na comunicação. A pessoa fala uma coisa, a outra entende outra, e então se gera um atrito. Na internet isso é o que mais acontece, né? Bom, culto, quando se aplica na liturgia católica, ele significa exercício da virtude da religião. Teremos um episódio só para falar sobre essa virtude. Bom, culto, enquanto exercício da virtude da religião, ele se desdobra, ele possui características. Em primeiro lugar, esse culto pode ser interior ou exterior. Interior, quando é, o nome mesmo supõe, no interior da pessoa, na sua consciência, sem se expressar externamente. E ele é exterior quando a pessoa utiliza de um ambiente externo, quando ela utiliza, por exemplo, palavras e gestos para realizar o culto. O culto exterior, por sua vez, ele pode ser individual,
e pode ser social. Ele é individual quando se faz em nome do indivíduo. O indivíduo está fazendo por si mesmo sem representar a ninguém. E ele é social quando é oferecido por toda uma sociedade que pratica esse mesmo culto, ou quando um único membro dessa sociedade oferece, pratica esse culto em nome de toda essa sociedade. E o culto social pode ser natural e pode ser positivo. Natural quando suas características, a sua forma, advém da própria natureza daqueles que realizam o culto. E positivo quando ele é estruturado conforme uma lei que é imposta por uma autoridade. Então, culto pode ser qualquer um desses. Veja, a Igreja Católica tem culto, os luteranos têm culto, os anglicanos têm culto, até os indígenas têm culto. E cada sociedade, de acordo com aquilo que a especifica, terá características diferentes do culto. Alguns terão culto interior, outro exterior. Em alguns, esse culto será social de toda a sociedade. Em outros, somente um membro pratica o culto. Alguns serão de cunho natural, as religiões naturais que o homem cria. Outros serão de cunho positivo, e assim por diante. Para sabermos então as características dentre essas possíveis aqui expostas, para sabermos então as características do culto católico, é preciso aplicar nesse gênero comum a diferença específica. E nós já expomos aqui a diferença específica é o termo igreja. Bom, e o que é igreja, né? O Catecismo de São Pio X define a igreja como a sociedade de todas as pessoas batizadas que, vivendo na Terra, professam a mesma fé e a mesma lei de Cristo, participam dos mesmos sacramentos e obedecem, estão em comunhão com os legítimos pastores, principalmente, claro, o Romano Pontífice, que é o primeiro dentre eles. E existe também uma definição mais recente, né? Embora seja muito antiga, ela foi retomada para ser o enfoque. A igreja enquanto corpo místico de Cristo, que tem base lá na teologia de São Paulo Apóstolo. A igreja é este corpo místico de Cristo, está plenamente unida a Nosso Senhor por ação do Espírito Santo, que é a alma dessa sociedade e é o princípio de unidade desta igreja. Poderíamos dizer aqui, com tranquilidade, que a definição dada por São Pio X é a definição que melhor expressa a igreja visível, esta realidade da igreja enquanto sociedade peregrina nesta terra. E a definição de corpo místico de Cristo trata do aspecto espiritual da igreja, este corpo que está unido a Cristo, cabeça. Bom, então vamos saber, a partir dessas definições, quais características de culto se aplica à liturgia católica. Em primeiro lugar, o culto da igreja é um culto exterior, porque se trata de uma sociedade, portanto, um culto que será social. E para ser um culto social, exige-se que seja um culto exterior. Só que a igreja também é uma sociedade espiritual, o corpo místico de Cristo. Então, esse culto também pressupõe uma atividade interior que é própria da virtude. Veremos isso, episódio a respeito da virtude da religião. Mas então é um culto exterior, constituído de palavras e de gestos. Também é um culto social. É feito por membros legitimamente deputados que realizam esse culto em nome de Cristo e da Igreja. O que é ser legitimamente deputado? É receber um mandato. O sacramento da ordem, temos então um mandato para a confecção, para a celebração, para a administração dos sacramentos. Nos ministérios instituídos e ministérios extraordinários, temos mandatos na liturgia atual, no rito romano, conforme as rubricas promulgadas por São Paulo VI. Temos mandatos para o exercício de funções litúrgicas específicas. São modos, na liturgia atual, de viver o sacerdócio batismal. Então, estas pessoas recebem mandatos para exercerem essas funções em nome de Cristo e da Igreja, oferecendo a Deus o culto devido e administrando a graça na vida das pessoas que participam, santificando, portanto, a humanidade. E esse culto é positivo, porque ele é realizado conforme as leis dispostas pelo próprio Cristo, pela hierarquia, o Papa, naquilo que ele permite, os bispos. As leis de Cristo são leis essenciais, irreformáveis, que não podem ser alteradas,
As leis da hierarquia são reformáveis, podem ser alteradas mediante reformas litúrgicas, mas, claro, conforme alguns critérios, e quem pode fazer essa alteração é a autoridade que legisla. Eu já disse aqui, o Papa e os bispos naquilo que ele permite. E o Concílio Vaticano II, mais recentemente, Sacrosanctum Concilium número 7, definia a liturgia como o exercício da função sacerdotal de Cristo. Essa é uma outra maneira de definir liturgia, mas que coaduna com a definição clássica que acabei de apresentar. De fato, quando os ministros, aqueles que têm mandato, exercem uma função pública na liturgia, eles o fazem porque estão unidos a Cristo. Cristo é o verdadeiro e único sacerdote. Os sacerdotes ministeriais, o sacramento da ordem, e os sacerdotes batismais, os fiéis leigos, atuam na liturgia com funções próprias, de poder próprio que lhes é dado pelo mandato recebido, mas que só têm validade justamente porque estão unidos a esse mesmo Cristo. Então, sim, servir a liturgia, celebrar a liturgia, é exercer a função sacerdotal de Cristo, que é mediador entre nós e o Pai. Se pudéssemos, então, colocar um conceito mais amplo de liturgia, que alcança mais características, temos a liturgia é o exercício exterior da virtude da religião, mas que, repito, pressupõe também o interior, que vai interferir diretamente no conceito de participação ativa. E esse exercício é realizado por membros legitimamente deputados da Igreja, ou seja, que recebem um mandato e que operam em nome da Igreja e em nome de Cristo, conforme as leis dispostas pelo próprio Cristo e por seus representantes na hierarquia, com a finalidade de prestar o devido culto a Deus e administrar a graça ao homem, santificar a humanidade. Então, quando se fala em liturgia, é preciso ter bem firme e presente diante dos olhos estas características que constituem a liturgia, sob pena de que, se você ignorá-las, certamente sua prática litúrgica na sua paróquia, na sua comunidade, será manchada por equívocos, por atividades que ferem ou beiram ferir a natureza do culto católico. Tomemos um exemplo. Vimos aqui que liturgia é realizada por pessoas que recebem um mandato para exercerem determinadas atividades. Bom, faz parte do mandato do diácono, do presbítero, do episcopo, proclamar o evangelho dentro da Santa Missa. Se você não possui um destes mandatos, já fica patente que você não tem permissão, não tem poder, não tem autoridade para ir lá e proclamar o evangelho dentro da Santa Missa. Então, saber que você está limitado pelo seu mandato. Existe um limite nas atividades que você pode realizar. Se as normas litúrgicas não dão ao seu mandato, ao seu ministério, uma função específica, você não pode cumpri-la, a não ser, claro, que se trate de uma das funções que não exigem um mandato específico. Então, veja aqui, conhecer as características da liturgia nos ajudam a nos relacionarmos com ela de maneira adequada e a praticá-la da maneira mais correta e frutuosa possível. Bom, existem, claro, outros modos de tratar de liturgia. Liturgia, por exemplo, enquanto realização da identidade da igreja, liturgia enquanto encontro com o Senhor, mas eu trouxe aqui os aspectos técnicos deste conceito clássico, colocado por liturgistas do século passado e de antes disso também, porque, claro, haverá desdobramentos disso nos próximos episódios desta possível série que estamos iniciando. Claro, não sou infalível, minha exposição em muitos pontos pode ser imprecisa, pode se equivocar, e por isso temos aí o espaço dos comentários para, com respeito, com ética, com caridade, dialogarmos e contribuirmos para o debate público. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.